A paz do Senhor para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, o meu nome é Marcelo. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que nós falamos na live anterior, que é a respeito dos dons espirituais. Hoje eu gostaria de deixar mais claro a respeito daquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Hoje nós vamos examinar o capítulo 12, do verso 1 até o 11 e depois do verso 28, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Aqui o apóstolo Paulo inicia essa parte da carta aos Coríntios, dizendo o assunto que ele irá abordar. Ele irá falar a respeito dos dons espirituais. Com que objetivo ele vai abordar esse assunto? Para que esclarecer toda e qualquer dúvida que os irmãos da igreja de Corinto poderiam ter a respeito dos dons espirituais. Agora, já que nós estamos falando muito a palavra dom, vamos ver o que significa a palavra dom. Dom quer dizer qualidade inata, natural, aptidão, talento. Isso dom. Essa parte aqui do dom quer dizer daquilo que nós temos naturalmente, aquilo que nós já nascemos com ele. Por exemplo, muitas das pessoas nascem com talento natural para cantar, outros com talento natural para desenhar, outros para jogar futebol e por aí sucessivamente. Isso são dons que nós já nascemos, assim como a palavra diz, natural, é aquilo que já está em nós. Mas o apóstolo Paulo quer falar sobre aquilo que não está em nós, que não vem de forma natural, mas de forma espiritual. Por isso, são os dons, as aptidão, os talentos que nos é concedido de forma sobrenatural por meio do Espírito Santo. Aí no verso seguinte ele diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A segunda coisa que ele deixa bem claro é que a variedade de dons, de talentos, mas aquele que concede esses talentos é sempre o mesmo. A origem desses talentos é sempre a mesma, o Espírito Santo de Deus. É ele que nos concede esses talentos espirituais para realizar o mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós, para pregarmos o evangelho dele, obedecer ao evangelho e assim por diante. Aí no verso seguinte, ele fala que existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Significado da palavra ministério: função, cargo que alguém exerce. Mas ministério quer dizer também conjunto de ministros num governo. Também quer dizer local onde tem sede os serviços de um ministro. Então, a primeira coisa que ele está deixando bem claro, que os dons que Deus concede é para que aqueles que recebem os dons exerçam cargos na igreja, diferentes cargos, diferentes dons para diferentes cargos ou ministérios na igreja. Por exemplo, existem vários cargos, desde do faxineiro até o pastor da igreja. Mas ele diz que também é um conjunto de ministros, ou seja, é um conjunto, ministério também é a reunião de todas essas pessoas que exercem cargo na igreja. Então, isso é ministério, mas também é o local onde todas essas pessoas se reúnem para congregar. Então, ele diz que há diferentes ministérios. Exemplo, assim, há diferentes tipos de igreja, por exemplo, a Assembleia, a Batista, a Presbiteriana, a Adventista e por aí vai. Então são diferentes ministérios, são diferentes locais onde pessoas se reúnem para pregar a palavra de Deus. Aí ele diz mais assim, mas o Senhor é o mesmo. Então ele está falando, não importa o cargo que você exerça na igreja, seja pastor ou seja faxineiro. O pastor não é senhor do faxineiro. Tanto ambos têm o mesmo senhor, o pastor e o faxineiro, ou eles são apenas colaboradores. O pastor não é o chefe da igreja, assim como o faxineiro não é o cargo mais baixo da igreja. Ambos servem ao mesmo Senhor. Então, o que ele quer deixar claro é que há diferença entre ministérios, mas o Senhor é
é o mesmo, de qualquer igreja. Qualquer igreja que tivesse, todas elas, seja presbiteriana, batista, todas elas têm o mesmo Senhor. Aí na sequência, no verso 7, ele diz assim, verso 6, perdão. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E aqui ele mostra que nesses diferentes ministérios há diversas formas de se exercer esse ministério, mas que por trás de cada um está Deus. Deus é que está efetuando, está exercendo, capacitando, administrando esses ministérios, não é a pessoa. Embora eles atuem de forma diferente, mas é Deus que está por trás de todos eles, atuando de forma diferente, com o mesmo objetivo. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem foco nos dons espirituais, que é esse assunto que a gente está baseando. O ministério dela é exercido com foco nos dons espirituais. Já a Igreja Deus e Amor, que eu frequentei muito quando era criança, ela já tem foco nas profecias, nos dons de revelação. E o foco deles é revelações. Já a presbiteriana, ela tem foco na palavra de Deus. Ela exerce o ministério dela com foco na palavra, outro com foco na profecia e outro com foco nos dons. Mas o que o texto está deixando claro aqui é que Deus age de formas diferentes em ambas essas igrejas. É Deus que está atuando por detrás delas. É isso que está deixando claro aqui. Aí no verso seguinte diz assim: a cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. É o que está dizendo aqui. Embora Deus haja por detrás de todos os ministérios, que são uma combinação de várias pessoas exercendo vários cargos, mas Deus concede os dons de forma individual. A cada pessoa ele concede um dom diferente, mas que, embora seja um dom que ele concede de forma individual, mas nunca essa pessoa vai ser o alvo desse dom, ela vai ser o único a ser beneficiado por esse dom. Deus tem o propósito de beneficiar a toda a igreja, a todo o corpo de Cristo. Então Deus nunca deu dom algum, seja qual for, para pessoas na igreja com o objetivo de beneficiar unicamente essa pessoa. Tem sempre o objetivo final de beneficiar todo o corpo de Cristo, ou toda a igreja, ou sempre o coletivo, nunca o individual. É isso que deixa bem claro aqui. Aí no verso seguinte ele diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Notem que Paulo enfatiza mais uma vez aqui que a origem dos dons, embora sejam variados, só se origina de um único lugar, do Espírito Santo de Deus. É concedida a palavra de sabedoria, é outra palavra de conhecimento. Vamos ver o significado dessas duas palavras. Primeiramente, de conhecimento: entendimento sobre algo, ação de dominar uma ciência, uma arte, um método, um procedimento. O que ele está deixando, o significado aqui deixa bem claro que conhecimento é a capacidade de dominar um assunto, ainda que profundamente, mas está limitado a um conhecimento. Agora vamos o significado da palavra sabedoria. Característica de sábio, de quem tem muitos conhecimentos, excesso de conhecimento que se acumula, capacidade de compreender as revelações divinas. Em essência, é a mesma coisa, é sabedoria e conhecimento. Mas enquanto a sabedoria é o conhecimento de algo limitado, de um único assunto ou de poucos assuntos, a sabedoria é o acúmulo de conhecimento de vários assuntos. Por isso que, naturalmente, a sabedoria só vem com a idade. Porque é com a idade que nós acumulamos conhecimento sobre variados tipos de situações, de assunto. Então, é com a idade que naturalmente se vem a sabedoria. Conhecimento é uma coisa, está limitado, mas a sabedoria já é um acúmulo dessas coisas. Mas também sabedoria diz que é a capacidade de compreender as revelações divinas. Por exemplo, onde nós vemos com clareza
extra que é conhecer as revelações divinas. Na passagem de Daniel, tem Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. A todos eles eram muito versáteis nas escrituras e no conhecimento de Deus. Mas somente Daniel era capaz de interpretar os sonhos que Deus dava, tanto a ele quanto ao rei Nabucodonosor. Então, essa capacidade extra que torna as pessoas sábias a ponto de entender as coisas de Deus, as coisas além. Por exemplo, muitos conhecem a palavra de Deus. Eu conheço pouco a palavra de Deus, mas tem muitos que conhecem. Mas alguns conhecem, uns é versátil em Romanos, outro é versátil nas cartas aos Coríntios, outro é versátil em Apocalipse, outro nos Evangelhos, outro no Velho Testamento. Mas tem aquele que tem, com o passar dos anos e estudo profundo das Escrituras, ele é sábio nas Escrituras. Ele é versátil, ele domina várias áreas das Escrituras, não só um assunto, mas a maioria dos assuntos. Totalmente, ninguém domina as Escrituras, mas aqueles que têm um conhecimento bem elevado, acima da maioria. Então, essa é a diferença entre sabedoria e talento. Aí no verso seguinte ele continua dizendo: a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A fé é o primeiro dom que Deus concede a nós. Porque lembra que naturalmente nós já nascemos com coisa. Naturalmente todo mundo tem fé. Mas a fé em Cristo só vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Deus. Ou seja, o primeiro dom que nos é concedido, que é a fé, muita gente acha que não, a fé é do homem. A fé é natural. Natural no sentido que nós já nascemos, por exemplo, o primeiro alvo da nossa fé natural é os nossos pais. Porque tudo que nós queremos, nós confiamos neles. Assim que a gente é bebezinho, a gente confia no nosso pai, na nossa mãe, a ponto de que eles cuidar. Aí a gente começa a andar e caminhar, a gente ainda continua. Aí a gente cresce, vai para a escola, aí já começa a confiar também no ensinamento do professor. Aí depois, quando a gente cresce, começa a trabalhar e andar com as próprias pernas, nossa fé já é apontada para nós. Fé no médico, fé, e assim vai. Essa é a fé natural. Mas tem a fé em Cristo. Essa é concedida somente pelo Espírito Santo, que é quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos é concedida esse dom. Aí ele continua dizendo assim: e a outro, pelo único Espírito, dons de curar. Naturalmente o médico tem o dom de curar. Então tem essa diferença. Tem aquilo que você é natural, mas aqui ele está abordando o dom espiritual. Dom de você colocar a mão sobre alguém, orar e o enfermo se levantar. Assim como aconteceu várias vezes nos evangelhos, o próprio apóstolo Paulo já enviou um lenço para um lugar onde acho que uma menina estava doente, foi curada só por tocar no lenço. Então há outros dons de curar, há outro, no verso seguinte, há outro poder para operar milagres, há outro profecia. Profecia, como nós já abordamos no anterior, está ligado sempre ao futuro. Então há outro, a capacidade de ser revelado a eles a coisas que Deus irá realizar no futuro. Fala assim: há outros discernimentos de espírito. Isso aqui é importante, por quê? Porque como o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui, discernimento de espírito é para quê? Para nós podermos identificar quando os dons que as pessoas exercem, por exemplo, se alguém cura, para nós sabermos quando é Deus que está curando e quando não é Deus que está curando. Por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele estava fazendo milagres, aí veio os fariseus e falou: olha, esse aí ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul. Mas só que o nosso Senhor Jesus Cristo expelia os demônios com a autoridade do Espírito Santo. Então, eles não tinham discernimento do Espírito. E disse que era pelo Espírito de Satanás que ele expelia os demônios, mas era pelo Espírito Santo. Então, essa capacitação para que nós possamos enxergar e compreender quando é uma ação de Deus por intermédio do seu Espírito ou não. E aí continua assim: há outra variedade de línguas. Aqui, como nós dizemos no vídeo passado, é a capacidade de se comunicar com as outras nações. E para isso Deus nos concedeu o dom de língua, dom de se expressar em várias línguas, americano, chinês, coreano, o que for necessário. Deus te capacita de forma sobrenatural. Aqui não é estudando, não.
Deus mandando diretamente para aqui e aqui falando. E há outros, e ainda há outra interpretação de língua. O que ele está ensinando aqui? Que pode ser que Deus dê o dom de uma pessoa falar, mas naturalmente ela não saberá explicar. Aí Deus pode também dar a terceiros a capacidade de interpretar. Ou, se você tem o dom de falar em línguas e não é capaz de interpretar, Paulo fala, ore para que possa interpretar. Mas são dons separados. Mas Deus pode fazer a junção conforme o pedido e a necessidade que se apresenta diante daquele que está pregando. Aí no verso seguinte diz assim, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então ele está dizendo aqui, olha, o mesmo, mais uma vez ele enfatiza da onde é que vem os dons, é ele que distribui. Ele distribui, mas individualmente a cada pessoa, como ele deseja. Por exemplo, você pode orar, assim, eu quero tal dom, mas só vai dar esse dom se estiver de acordo com o desejo dele e com a necessidade do local, do ministério onde você congrega. Por exemplo, não adianta você, num ministério que, vamos botar já 100 pessoas falam em línguas, para que mais? Entende? Você quer ser mais um para falar em língua, mas Deus está vendo que ele tem necessidade de alguém que pregue a palavra dele. Então ele quer dar o dom de sabedoria ou o dom de conhecimento. Aí você vai orar pelo dom de coisa, ele não vai te conceder. Se ele não considerar que é necessário. Embora você ore por um, ele vai falar, não, vou te dar o dom de sabedoria ou de conhecimento. Então, entendeu? Embora nós possamos orar, mas no final a vontade de Deus que prevalece, porque ele é o Senhor, é o Senhor da igreja. É isso que ele está deixando bem claro. Aí no verso 28, ele termina dizendo assim, assim na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente. Não, assim na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Notem que tem dois dons aqui, que dons que naturalmente nós já nascemos com eles, dons naturais, mas que Deus também dá um upgrade. O dom de prestar ajuda, esse é o dom, eu diria que um dos dons mais desprezados na igreja, de prestar ajuda, ou dom de administração. São coisas que se confundem com coisas naturais. Naturalmente, tem pessoas que estão aptas para isso, mas tem que estudar. Mas Deus dá de forma sobrenatural. O ato de poder ajudar é Deus agindo por detrás de você, para você poder prestar ajuda às pessoas. O conhecimento de administrar sua casa, a igreja, administrar os negócios, vem de Deus. Ele pode dar naturalmente, sem você nunca ter estudado em alguma faculdade. Então, qual o principal objetivo de nós lermos essa passagem? Primeira coisa, porque a gente estava falando de dons e queria deixar bem claro, assim como o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, o que era cada dom. Primeira coisa que o texto enfatiza, que são diversos. Existem muitas variedades de dons. Mas aí ele começa a enfatizar que a origem desses dons vem de um único lugar, o Espírito Santo de Deus. Que existem várias formas de ministério, ou seja, de igrejas, mas o Senhor é sempre o mesmo. Ou seja, na igreja não é o ser humano que é Senhor, mas o próprio Deus. E que há diversas maneiras de atuação. E que nessas igrejas, elas exercem um ministério de formas variadas e diferentes. Mas, no final das contas, é Deus que está agindo por detrás de todas elas, de formas diferentes. Então, meus irmãos, o maior ensinamento aqui nunca aponte, esse ministério aqui é de Deus, esse não é de Deus, esse aqui tem foco nisso. Não. Deus está agindo de formas diferentes em cada um deles. Não importa o foco que eles tenham, mas Deus está lá, por detrás dele, agindo por meio dos seus dons, capacitando cada um
dos membros individualmente e cada ministério coletivamente. Então, essa é a informação que eu gostaria de passar aos irmãos a respeito dos dons espirituais. Aí você deve pensar, poxa, mas é para a igreja, eu não sou da igreja. Bom, está aqui a oportunidade. Se você não é da igreja, é a oportunidade de você se tornar parte da igreja. E aquilo que você tem naturalmente, Deus vai potencializar, ou Ele vai te dar aquilo que você não tem de forma sobrenatural. Mas, como sempre, cabe a você aceitar ou rejeitar. Simples assim.